Eu peço oração dos irmãos, amém? Mas vamos lá. Paulo, aqui nesse momento, meus irmãos, ele está tirando, né, a presunção dos judeus, nesse momento, né? Aquilo que os judeus poderiam se apoiar, que eles poderiam ali se vangloriar, ele vai tirando aos poucos a segurança que os judeus ali tinham, a falsa segurança que eles tinham. Qual era a falsa segurança que os judeus tinham? Eles tinham uma falsa segurança, em primeiro lugar, na lei. Eles também tinham uma falsa segurança também na sua descendência, no seu sangue, por eles serem judeus e por eles serem o povo escolhido de Deus. Então, eles tinham uma falsa segurança nisso. E eles tinham uma falsa segurança na circuncisão. Então, nós vamos tratar a falsa segurança, que é um mal que pode acabar nos tirando do caminho do céu. A gente fica achando que está seguro, quando a gente não está seguro. E isso é uma arma muito perigosa, que anda atingindo muitas pessoas nos dias atuais, né? Que pensam que estão salvos, irmã Maria, mas na realidade ainda estão perdidos, porque colocam a sua fé e a sua segurança em coisas que não dão segurança e que não levam para o céu. Coisas sem fundamento nenhum. E as pessoas ficam colocando a sua fé e falam, eu estou seguro, eu estou salvo por essas coisas. E Jesus, ele vai nos alertar. Quem pode aí abrir em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 23. Jesus, ele vai nos alertar sobre isso. Sobre as pessoas que muitas das vezes vão para falsas doutrinas, para andar com falsos doutores, falsos mestres, e acabam se perdendo e achando que estão na sombra, sendo que estão no sol. Mateus capítulo 7, versículo 21, que vai dizer assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amém? Então, Jesus, ele está nos alertando sobre essa falsa segurança. Nesse versículo, nessa passagem, nós vemos claramente pessoas falando que da sua segurança, Senhor, eu não profetizei, eu não curei, eu não expulsei demônios. Então, naquele grande dia, vão ter pessoas que vão procurar se assegurar em algum lugar. Vão procurar se esconder em alguma brecha, em alguma sombra daquilo que tenha feito ou daquilo que viveu. Só que nós temos que ter cuidado para nós não acharmos que estamos muito bem guardados, sendo que nós estamos correndo um grande perigo. Muitos pensam que estão salvos, mas poucos são os que realmente estão salvos. Porque o evangelho de falsidade, dos falsos ensinadores, os falsos ensinos, tem dominado o verdadeiro evangelho de Cristo. Então ele vem tomando lugar, as pessoas vêm dando lugar a esses falsos evangelhos, esses falsos ensinos, ao lugar do verdadeiro evangelho de Cristo. Então muitos, você pode tentar conversar com eles, e você vê que ele não está indo por um caminho do bem, mas você vai conversar com ele, e ele vai falar, não, eu estou no caminho bom, eu estou sendo salvo, eu estou no caminho do bem. Mas se você for analisar segundo as Escrituras, você vai ver que ali não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com os irmãos, muitas das vezes vive só, não tem comunhão do corpo de Cristo. Então, muitas coisas fundamentais ela não vive, mas para ela está salva. Mas na realidade está caminhando em passos largos para a perdição. E isso podem ser aqueles que estão lá, como podem ser nós mesmos, meus irmãos. Então, em primeiro lugar, vamos voltar para Romanos capítulo 2. Nós vamos falar primeiro
da falsa confiança na lei. Mas se tu, versículo 17, te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus. Aqui vai dizer que os judeus estavam apoiados claramente. Te apoias na lei e te glorias em Deus. Eles se apoiavam na lei. Qual era a lei? A lei dos 10 mandamentos. Então, eles ensinavam os 10 mandamentos, que é o Antigo Testamento, a Torá. Eles ensinavam, eles instruíam, eles se diziam como doutores. Então, eles, por ser o povo que recebeu a lei, eles se diziam melhores por eles terem a lei, por eles ensinarem a lei, por eles terem posse da lei. Então, eles se sentiam melhor do que os outros, do que aqueles que não tinham a lei. E eles se apoiavam nisso, como uma forma de escape para suas transgressões. Vamos colocar numa palavra atual, eles ostentavam que eles tinham a lei. Eles ostentavam que ele era o povo escolhido de Deus. Eles ostentavam isso, eles mostravam, eles queriam mostrar a todo custo que ele era um povo, descendência de Abraão, que tinha a lei. Só que Paulo vai mostrar que o que eles mais se vangloriavam era aquilo que mais eles pecavam. E aí que nós vamos para o versículo de número 18. E conheces a vontade deles, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, a lei, vamos supor, colocando nos dias atuais, seja a nossa Bíblia. Nós temos a Bíblia hoje. Quem aqui tem uma Bíblia hoje? Nós temos uma Bíblia na igreja, dentro de casa, uns têm no trabalho, outros carregam na mochila. Nós temos Bíblia no celular. A Bíblia, eu estou falando para um povo cristão, todo dia, né, Irmã Maria? A Irmã Maria, a Daiane, sempre posta lá um versículo do dia. Não tem como você fugir de não procurar pelo menos um pouquinho da Bíblia. Então, ela nos odeia. A gente lê a Bíblia. Você tem lido a sua Bíblia? Você conhece a sua Bíblia. Eu creio que você conhece a sua Bíblia. Então, da mesma maneira, para os judeus, a lei, para nós, é a Bíblia. Vamos supor que nós se gloriamos de ter a Bíblia, de ler a Bíblia e de conhecer a Bíblia. Mas a gente ler, conhecer e não praticar, dá alguma segurança para a gente no dia que irá chegar, onde vão ver aqueles que vão subir e os que vão descer? Dará alguma segurança para mim e para você? Nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia e não praticar, dará alguma segurança para mim e para você? Não. Da mesma maneira, era aquele povo. Eles tinham como posse os 10 mandamentos, eles liam, eles ensinavam, mas não praticavam. Então, que segurança dá a gente ser leitores da Bíblia, ser um teólogo da Bíblia, ser um pregador da palavra? Que segurança isso me dá? Nenhuma. Não me dá segurança nenhuma. Porque sem a prática daquilo que está escrito, só me traz mais a perdição. Aquele que lê, que conhece e que possui e não pratica, não traz segurança para si naquele grande dia, mas sim condenação. Traz para si um peso maior, porque tinha para consigo a Escritura, lia, compreendia e não praticou a Bíblia. Então, a gente tem um peso maior sobre nós, porque nós temos a palavra de Deus, nós lemos, nós a conhecemos, mas se nós não praticarmos, o peso naquele grande dia será maior. O nosso refúgio não pode estar fundamentado nessas coisas, em coisas externas, Irmã Maria, que nós vamos basear essa aula nisso. Não pode estar fundamentado nas coisas que as pessoas veem, naquilo que eu quero mostrar para os outros, mas sim internamente. A minha confiança tem que estar não na Bíblia, não no irmão, não no profeta, não no pregador, mas a minha confiança tem que estar em Jesus Cristo.
Ele é minha garantia naquele grande dia. Os milagres que eu posso fazer aqui na terra não será minha garantia naquele grande dia. A minha vida amostrada de homem de Deus para os outros não será minha garantia naquele grande dia. Porque, como nós lemos em Mateus 7, vão chegar homens e vão dizer, olha, eu curei, eu preguei, eu expulsei demônios, procurando nele uma garantia. É nessas coisas uma garantia. Mas a nossa garantia mesmo vai ser o sacrifício de Deus feito na cruz. Nós temos que ser transformados através desse sacrifício, para que chegando lá, ele seja a nossa garantia. Então nós não podemos nos arraigar, nos prender a essas coisas externas. No versículo 18, nós podemos ver que conheces a vontade deles, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. É uma pessoa correta. É uma pessoa correta, que faz as coisas corretas, que procura fazer as coisas corretamente. Mas nela não produziu transformação. Nela não teve uma transformação verdadeira de dentro para fora. Talvez a gente conheça pessoas que vieram, ou talvez eu e você mesmo seja uma pessoa que veio para Cristo e teve transformações, irmã Maria, externas, fora da gente. Como assim, irmão Abraão? Talvez parou de beber, talvez parou de falar palavrão, talvez parou de falar mal da vida do outro, mas aquilo que realmente vai validar a minha entrada e a sua no céu é a transformação interna, irmã Maria. É aquilo que é dentro da gente, a qual ninguém consegue realmente olhar de fora e analisar a minha transformação. Somente Deus pode analisar a transformação que tem dentro de mim. E é essa transformação que vai validar a minha e a sua entrada no céu. E ali, a gente vai ver, que, igual já foi dito aqui nesse ensinamento, que o conhecimento, nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento, com o estudo, porque isso acaba nos ensoberbendo. Como é que fala? Ensoberbendo? Ensorcebendo? Como é que é? Traz soberba. Ensoberbece, lembrei. Ensoberbece a gente. O conhecimento traz a soberba para a nossa vida. Isso em todas as áreas. O médico, você nunca viu um médico, não, que quando você foi passar com ele, Denise, ele estava olhando para você assim, ou estava olhando para você assim, ó. Você está doente, é? Você perdeu o pé? Um dia de atestado. Você nunca teve uma pessoa que te olhou de cima para baixo porque tinha um conhecimento a mais, irmã Josi? A gente nunca passou por isso. A gente ainda mais que mora em comunidade, que mora num lugar, né? Eu mesmo que trabalho num lugar mais chique, né, mamãe? Que a gente vai lá para o centro da cidade, até o funcionário quer tratar a gente de forma diferente, sendo que ele mora no mesmo lugar que a gente. Não é nem os que moram lá muitas das vezes, é o funcionário. Mas amém. Então, a pessoa, quando ela está numa posição, muitas das vezes intelectual, ela olha para a gente de uma maneira diferente. E da mesma forma, eram os judeus. Por eles ter conhecimento da lei e ter ela, eles tinham um olhar de soberba para cima dos outros. No versículo 19, acompanhe comigo, meu irmão. E estás convencido de que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas. Vai para o versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Olha só a autoavaliação. Quem lembra aí de quando eu falei da autoavaliação? Que a autoavaliação, ela traz sobre nós, irmã Maria, o contrário do que esse conhecimento, se nós não tomarmos cuidado, ele faz conosco. O conhecimento, ele pode nos ensoberbecer. Mas a autoavaliação, ela traz para nós humildade. A pessoa que ela traz uma autoavaliação segundo a Bíblia,
ela vai trazer sobre si a humildade, porque ela vai ver o quão errada ela é e o quão pecaminosos são os atos que a gente tem, e a humildade vai vir sobre a gente. Mas se a gente for ler o versículo 19 e o 20, a autoavaliação desses judeus presunçosos é qual? Estás convencido de que és. Ou seja, eles estavam convencidos de que eram o quê? Guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de ignorante, mestres de crianças, que tem na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Então veja bem, eu que estou aqui trazendo esse estudo para vocês, estou convencido de que eu sou guia de cegos. Já pensou, irmã Maria, se eu falo isso para a senhora? Eu estou aqui trazendo isso para você, eu estou guiando um cego aqui, né? Guia de cego, eu estou na luz, mas vocês estão em trevas. Olha só que alta avaliação que aquele povo estava fazendo de si mesmo. Ao invés de trazer para si a humilhação, a humildade, eles traziam para si o engrandecimento. Eu estou em luz, mas vocês estão em trevas. Versículo de número 20. Denise, eu estou te instruindo, eu sou um instrutor de ignorantes, né? Continua na parte B do versículo 20. Mestre de crianças, lindinha. Você, para mim, eu sou um mestre de criança. Eu ensino você, você é uma criança em comparação a mim. Olha só que soberba, por eles terem a lei, por eles acharem que eles estavam na sombra, eles poderiam olhar para os outros e ter esse tipo de pensamento. Mestre de crianças. E que tens na lei formulação do conhecimento da verdade. Então eles achavam que eles eram totalmente totalitários, eles eram uma raça superior, uma coisa diferente dos outros, o povo escolhido de Deus, superiores. Eles tinham essa visão para com os outros, porque eles foram povo escolhido de Deus, tinham a lei, conheciam a lei e ensinavam a lei, porém, eles tinham tudo isso, todas essas qualidades, porém não obedeciam, não praticavam a própria lei. E eles não estavam interessados em colocar em prática a lei, muito menos fazer o que eu estou fazendo hoje, ensinar a lei. Eles queriam formar outros como eles, queriam ensinar outros a que agissem como eles agem. Como, irmão Abraão? Diminuindo um e engrandecendo eles mesmos. Então eles ensinavam isso, eles queriam trazer isso. Para o quê? Eles eram professores para que engrandecessem eles mesmos. Quando eles ensinavam desta forma que eu estou falando. Eu sou judeu, eu sou descendência de Abraão, eu sou o escolhido povo de Deus, eu tenho a lei. Então eles queriam o que dos outros? Aplausos, olhos, sabe, brilhantes para eles. Eles não queriam ensinar, eles não queriam livrar do inferno, eles queriam engrandecimento pelo seu sangue, pela sua raça, pela sua descendência. E qual é o cenário cristão brasileiro que nós temos hoje? Será que é um cenário diferente desse? Daqueles que estão no poder, você vê brigas de denominações. Uma denominação não deixa que um pregador pregue na outra, a outra fica birrada com isso e fala que o outro também não vai pregar, e uma fala que um age errado, e o outro fala que o outro age errado, procurando o quê? Que todo o público, toda uma multidão, olhem para eles com um olhar diferente, e tem medo que as ovelhas se dispersem. É uma briga por atenção, por poder. É a mesma coisa dos tempos dos judeus. Eles não querem mais ensinar a como se livrar do inferno. Eles querem ensinar, irmã Josi, a como você engrandecer o cantor, a como você engrandecer o pregador, a como você engrandecer o líder, a liderança, o homem de Deus. E quando ele entrar, tem que passar um pano no sapato e estender um pano vermelho, e ele tem que descer com 5 seguranças, e todo mundo quer encostar no homem de Deus, na mulher de Deus. Por quê? Porque eles foram ensinados que tem que ser assim.
Não ensinaram a ele a questão da humildade, da autoavaliação. E eles se autoavaliam e se engrandecem, não se humilham. Vamos ler do 21 ao 24. Que aí ele vai falar sobre a hipocrisia. A hipocrisia de você querer ensinar, mas não dar o exemplo. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhe os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. No versículo 21, do 21 ao 24, vai trazer uma conduta contraditória, que é você achar que você está fazendo o bem, mas na realidade você está fazendo o mal. Era isso que os judeus, que Paulo estava desmascarando na vida dos judeus. É eles acharem que ele estava fazendo o bem, agindo da forma a qual eles estavam agindo, mas na realidade eles estavam cometendo mal. Eles estavam, ao invés de avançarem para frente, eles estavam retrocedendo. No versículo 21, a gente vai ver que ele vai falar sobre o exemplo. Tu, pois, que ensina o outro, não ensinas a ti mesmo? E aí eu queria deixar uma frase aqui. O exemplo, meu irmão, não é uma forma de, como eu posso dizer, uma forma de ensinar. O exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo, ele é a única forma eficaz de ensinar. Não adianta, cai por terra tudo o que eu falar aqui, se eu não der o exemplo do que eu estou falando aqui. Cai por terra. Se uma mãe educa o filho e fala, filho, não beba bebida alcoólica, mas amanhã uma bebuça, que autoridade vai ter sobre isso? Olhe, não fale mal da vida do seu irmão, mas você mesmo fala mal da vida do irmão. Que autoridade você tem? É contraditório, é hipócrita. Então nós temos que tomar cuidado quando nós vamos tecer nossas opiniões para com o outro. Nós temos que tomar cuidado quando nós vamos falar e aconselhar outro. Porque fazendo isso, nós podemos estar matando ao invés de estar salvando. E nós já vamos chegar lá. Eles ensinavam os mandamentos, mas Paulo vai fazer acusações contra ele. Aqui no versículo de número 21, parte B, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Paulo, ele acusa eles de furtar. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras, acusa ele de adultério. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhe os templos. Você vê que a honestidade, isso entra no âmbito da honestidade. Aquele que pode roubar, viu uma carteira, Daiane passou aqui, caiu a carteira da Daiane no chão, ninguém mais viu, só eu. Eu vou lá, pego a carteira do chão, dou na mão da Daiane, eu sou uma pessoa honesta. Não é verdade? Eu sou uma pessoa honesta. Paulo, ele está atingindo aqui a falsa honestidade de aparência, a qual aqueles homens viviam. Um olhar que as pessoas olhavam e eles pregavam, porque quando você fala contra algo, automaticamente eu acredito que você não faz. Não é verdade? Não é verdade? Se você vê que eu estou falando, não faça isso, que isso é erradíssimo, o bom senso da gente é acreditar que se eu estou falando isso para Denise, ela vai acreditar que
ele não faz. Para ele estar falando, para eu não fazer, ele também não deve fazer. Isso é erradíssimo, isso vai levar você ao inferno. Ué, eu não sei, mas eu até agora não sabia, mas ele sabia. Então ele não deve cometer esse ato. Então era isso que acontecia. É essa falsa honestidade que muitas das vezes atinge a minha e a sua vida, com máscaras grossas, que muitos olham e vê pessoas honestas, mas nós temos que tomar cuidado para que o nosso interior seja honesto também. Não somente o nosso exterior, porque o nosso exterior pode nos livrar de uma contenda, de uma briga, talvez de um julgamento precipitado. A nossa aparência pode nos livrar de um julgamento, de uma fala de alguém para conosco, pode nos livrar disso, mas somente o nosso interior que irá nos livrar no dia da salvação. Somente o nosso interior que vai poder nos livrar do inferno. Não é o nosso exterior, porque o nosso exterior, muitos podem tecer comentários sobre o nosso exterior. Nós podemos estar com a aparência quebrantada, mas nosso interior pode estar alegre. Então, nosso exterior para com os outros é só a nossa relação entre nós e os outros, mas nosso interior é a nossa relação direta com Deus. Porque só Ele sonda a nossa alma, o nosso coração, o nosso cérebro, os nossos pensamentos. É Ele que tem o domínio total sobre o nosso interior. Então é isso que liga nós para com Deus. O nosso exterior, o nosso fora, a nossa aparência, as nossas ações exteriores, elas servem somente para manter a boa relação para com nossos irmãos. Agora, a boa convivência com Deus, ela vem com o nosso interior. É aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós não falamos, mas nós pensamos. É as nossas ações, a qual ninguém sabe nossas intenções, mas as nossas intenções têm que ser boas perante as nossas ações. Deus, Ele irá julgar até uma ação que gerou uma consequência mal, uma consequência ruim, irmã Maria. Ele irá julgar essa ação que gerou uma consequência ruim, porém Ele irá julgar a nossa intenção, se foi uma intenção para o mal, ou se foi uma intenção para o bem. E Deus irá julgar segundo também a nossa intenção. Então, nosso interior, meus irmãos, é muito mais importante nós mostrarmos o nosso interior para com Deus do que queremos mostrar o nosso exterior para os homens. Amém? Então, você vê, qual é o mandamento que diz, não furtarás? É o primeiro, segundo, terceiro. É o 8º mandamento, não furtarás. Então eles falavam sobre o 8º mandamento. Eles eram judeus, eles tinham a Torá, o Antigo Testamento. Eles falavam, não furtarás. Mas aqui Paulo vai dizer, nós vamos chegar lá, nós vamos juntar o não furtarás com a idolatria. O 7º é o não adulterarás. Mas eles adulteravam. Então, até a pureza moral que eles se diziam ter, eles também não tinham. Então, você vemos aqui, temos a honestidade, que é a questão do furto, Daiane. A pureza, que é uma pessoa ser pura, eles também eram de fachada, né? E a idolatria, do versículo de número 22, acompanhe comigo. O versículo 23. É 22, parte B, mas vamos ler o 22 completo. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adultera. Então, eles se diziam ser puros, mas não tinha pureza neles, era de fachada. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. O judeu, ele é uma coisa que ele odeia, a idolatria. Durante muito tempo, como a gente vai ler lá em Êxodo, eles ficavam, Daiane, muitas das vezes se ajuntando, sabe, com deuses estranhos de outros povos. Mas depois do domínio babilônico, né, ali com os judeus, depois disso, eles realmente se limparam da idolatria. Realmente eles não tinham mais a idolatria na sua vida. Você não vai mais ver eles fazendo bezerro de ouro,
nem cobra, nem estátua, nem nada. Não vai ver eles fazendo isso mais. E eles repudiavam totalmente, repudiavam a idolatria. Porém, eles iam nos altares, nos templos pagãos dos outros deuses, eles iam lá, e aonde tinha ouro, eles faziam o quê? Pegavam o ouro e roubava dos templos pagãos. E ali, eles achavam que eles não idolatravam, mas ali eles estavam criando uma outra idolatria. A idolatria que nos dias atuais rege o mundo inteiro, que é a idolatria do dinheiro. Então, eles achavam que eles não eram idólatras, mas ali mesmo eles idolatravam a posse, o dinheiro. Eles criavam para si outro tipo de idolatria. Cometiam um sacrilégio no templo de outro, para roubar o ouro, e guardavam para si. Então, tu que dizes que não furtas, que repudia a idolatria, mas vai lá no templo de outro pegar o ouro. Então, você vê que é totalmente um crente de fachada. Moralmente, dentro, por fora é muito bonito, né? Mas por dentro tem muito o que consertar. E é igual já foi dito, o ser humano, ele tem uma habilidade de ele ficar muito bravo com atitudes que o outro comete, que ele também comete. Mas aquilo que ele faz em secreto, ele não fala para ninguém, ninguém sabe. Mas aquilo que é exposto do outro, ele aponta o dedo, julga, sabe? Ele tem essa habilidade, ele fica muito bravo, e ele fica, sabe, fora de si, vendo o pecado do outro que ele mesmo comete. Então o ser humano, ele é muito hipócrita, não é verdade, meus irmãos? Não é verdade? Ele tem uma hipocrisia arraigada, né? É aquele que não faz, quer que o outro faça, julga quem faz, mas ele mesmo também faz. O ser humano, e isso é o que Paulo vem nos atentar nos dias atuais, é aquilo que nós temos que tomar cuidado hoje em dia. Com esse tipo de caminho que nós podemos tomar, por acharmos que nós estamos dentro da igreja, por acharmos que nós temos posse da Bíblia, acharmos que nós lemos, que nós vemos estudo, que nós entendemos aquilo que a Bíblia quer dizer para conosco, que nós estamos na sombra, mas muitas das vezes nós não estamos, porque nós temos coisas para resolver dentro da gente. E aí vamos, versículo 24, que é o risco, o perigo da gente querer ser melhor do que os outros. Corre um risco muito grande dessa atitude, da gente querer ser melhor do que os outros. Corre um risco para os outros e para a nossa própria vida. No versículo 24, vai dizer o quê? Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de quem? De Deus é blasfemado entre as nações. Meu irmão, aqui eu gostaria de falar algo até um pouco pesado, mas um crente, um cristão inconstante, ele é pior do que um ateu. Ele é pior do que um ateu. Ele é pior do que aquele que não crê. Ele é pior do que aquele, igual nós vimos na aula passada, do que aquele que comete as coisas erradas, sabe o salário do seu pecado é a morte, continua fazendo e apoia aquele que não está fazendo a fazer. O crente inconstante, hipócrita, ele é pior do que todos esses. Porque através desse, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Como assim? Ele se torna uma pedra de tropeço.
quando a gente que é da igreja e não é constante, não tem uma vida regrada com Deus, não dá testemunho de cristão, isso é uma pedra de tropeço para aqueles que estão ao nosso derredor. Nós somos piores do que aqueles que não citam o nome de Deus, não falam em nome de Deus, não dizem viver segundo Deus mandou que nós seguíssemos. Mas quando nós falamos isso e nós verdadeiramente não vivemos, nós arrumamos para nós condenação naquele grande dia. Porque eles vão olhar para nós e vão ver sobre nós a hipocrisia. E vão dizer, eu ser um crente desta maneira, eu ser um cristão desta forma, soberbo, que se ensoberbece naquilo que lê, naquilo que aprende, naquilo que carrega debaixo do braço, eu ser um crente desta maneira, eu não. Então, o nome de Deus é blasfemado entre as nações, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, se a gente for um crente inconstante. Nós temos que resplandecer a luz divina de Cristo. Se nós não resplandecemos a luz divina de Cristo, se nós não formos sal da terra, luz do mundo, nós estamos sendo pedra de tropeço na vida daqueles a qual Deus quer salvar. Nós temos que mostrar um caminho de correção, de arrependimento e de transformação. Não um caminho a qual nós fomos para ser hipócritas. Para dizermos que somos santos, nós temos que ter convicção de dizermos que somos santos. Mas se nós dissermos que nós somos santos, e as pessoas não enxergam em nós santidade, nós somos pedra de tropeço. Então, principalmente nisso que Paulo abrange, nessa soberba, neste orgulho. Quem aí tem orgulho de ser crente? Glória a Deus. Né? Você é crente ou você muitos adolescentes são assim. Tu é crente? Eu sou. Não, eu vou para a igreja só. Mas tu é de qual igreja? Não, eu sou de uma igreja lá. Né? Se eu for conversar talvez com seu filho adolescente, ele vai te dar essa... Ele vai falar, se alguém pergunta que tu é crente, tu fala o quê? Aí ele vai falar, não, eu vou falar que eu vou na igreja, normal. Por quê? Porque não quer assumir, eu sou crente. Por quê? Porque não quer carregar isto no peito, irmã Maria. Porque não quer ter este chamamento, esta visão dos outros para com ele. Porque é um peso, é um fardo muito grande. Quando você fala, eu sou crente, eu sou cristão, você já pode crer que as pessoas, que a gente vai ler daqui a pouco, que aqueles que, apesar, vamos lá, versículo 25, vamos ler do 25 ao 29, que aí nós já finaliza. Porque, de fato, a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei, mas se é transgressor a lei, a circuncisão tornou-se incircuncisão. Pausa. A circuncisão era o quê, meus irmãos? No Antigo Testamento, os judeus até hoje acreditam nisso. A circuncisão era algo feito, se eu não me engano, está em Gênesis 17:10. Quem pode abrir a Bíblia aí para mim? Gênesis 17:10. Nós vamos entender qual foi a ligação que Deus fez com aquele povo judeu. A circuncisão foi chamada para o povo judeu todo homem macho. Todo homem macho, né? Todo macho. Quem achou aí? Acharam aí? Alguém pode ler para mim? Pode ler, irmão José? Pega aqui o microfone. Para que os irmãos que não acharam. Só 17:10. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, aqui vai dizer o quê? Era uma aliança de Deus para com o seu povo. Era uma aliança, não era somente um ritual religioso, não era somente uma tradição, mas era um selo de Deus em todo macho judeu, que Deus
era uma demonstração de um selo de Deus. Não era somente uma coisa religiosa, uma tradição. Não, era um selo de Deus. E tem os benefícios, mas não vou entrar nessa parte que não vejo que faz sentido no estudo. Mas mostra que Deus também cuidava do interior e do exterior do seu povo, porque trazia benefício para o homem naquela época e ainda hoje traz. Mas nós sabemos que, por que hoje em dia nós não circuncidamos, nós que somos cristãos, protestantes da Assembleia de Deus, Cristo é o Pão da Vida, não circuncidamos. Porque a circuncisão foi transicionada para o quê? Para o batismo. Então, não tem para nós a circuncisão, mas sim tem o batismo. Então, o que Paulo fala aqui sobre a circuncisão, para nós cabe o batismo. E ele vai dizer no versículo 25, nós acabamos de ler, porque de fato, a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei, mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então ele vai dizer o quê? Se teu batismo, se tu se apoia na lei, pratica a lei e é batizado, amém, glória a Deus, isso é bom, mas se tu não pratica a lei e é batizado, o seu batismo não vale de nada. Por quê? Porque é algo de fora, mas não mudou o seu interior. Quantas pessoas que foram batizaram no primeiro dia, foram na igreja num dia, foi batizado no mesmo dia. Não estou dizendo que não pode haver uma transformação de dentro, mas muitos passaram anos na igreja e não foi transformado por dentro. Foram batizados, mas não foram transformados por dentro. Falaram em línguas, mas realmente não foram transformados por dentro. Batia na mulher, batia no filho, batia no cachorro, batia na esposa, xingava na rua, xingava no trabalho. Não teve transformação. Teve coisas que a gente podia olhar por fora, exteriores, mas por dentro era sepulcro caiado. Então, é sobre isso que Paulo quer tratar. Versículo 26. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprires a lei, aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Então ele está dizendo o que aqui? Ele está falando de duas pessoas, aquele que é circunciso, vamos colocar nos dias atuais, aquele que é batizado e não cumpre a lei, não faz as coisas corretamente. E aquele que não é batizado, não faz as coisas santas que a gente quer demonstrar fazer, mas ele cumpre a lei. Paulo vai dizer o que? Este que não faz essas coisas santas, vai julgar você. Ou não. Ou aquele que está do lado de fora da igreja, não está doidinho para um tropeço meu e seu, para apontar o dedo. Tu não é crente? Tu não vai para a igreja? Tu não se diz mulher de Deus, homem de Deus? E tu está errando? E tu está nesse caminho? Ou não? Você não conhece ninguém assim? Não tem ninguém assim, talvez, na sua família? Nossa, mas tu vai na igreja e tu age desse jeito? É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Para não sermos pedra de tropeço, para aqueles que estão do lado de fora, julguem a nós mesmos. E nós não afastarmos da presença de Deus, ele da presença de Deus. Mas sim nós temos que trazer a presença de Deus para perto deles. Versículo 28, que é o que Paulo vai dizer de maneira linda. Nós vamos ler, quem já vai abrindo aí, lindinha, abre aí, João 8:31. Não, todo mundo abre, que eu vou ler com os irmãos. João 8:31. Nós vamos ler o versículo 28, 29, nós vamos para João 8:31 e nós terminamos a aula. Eu vou ler aqui, preste atenção, os irmãos abrindo João 8:31, mas preste atenção no que eu vou ler, amém? Porque judeu não é quem é exteriormente, nem circunciso quem o é apenas no exterior, na carne, mas judeu é quem é
no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos lá. Porque judeu não é aquele que é exterior. Exterior é o quê? Por fora. Judeu não é aquele que pode, igual o Silvio Santos, que pode pegar a linhagem dele. Pode pegar a linhagem dele que vai bater em Davi. Ele é judeu. Né? Descendente de Davi, descendente de Abraão. Ele é judeu mesmo. Não é isso. Ele vai dizer que o judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele que é interior. E a circuncisão não é aquela que é feita na carne, mas é aquela que é feita no coração. É aquela que realmente tem um selo, um pacto com Deus no coração, interiormente. Não é aquilo que nós mostramos, olha assim, olha aqui, eu tenho um selo de Deus. Eu tenho algo mostrando na carne que eu sou de Deus, mas não, é aquilo que está dentro de mim, que revela que eu sou filho de Deus. 29, judeu é aquele que é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra. A letra que você pode colocar aqui, lei. Não é a Bíblia, porque a Bíblia ela é manifesta pelo Espírito. O Espírito fala com você através da Bíblia. Quando fala aqui letra, coloque lei, porque você pode cumprir as leis, mas não ser transformado pelo Espírito. Mas o Espírito transformando você, você cumpre as leis. As leis da palavra de Deus e as leis dos homens também. A circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra. Um dia, eu e você fomos tocados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós levantamos a nossa mão, podemos até entregar nossa vida ao Senhor, mas eu tenho certeza que se você procurar um momento na sua vida, vai ter um momento que talvez tenha sido na sua casa, talvez no seu banheiro, talvez no seu chuveiro, em que o Espírito Santo te tocou, e você realmente, e você fala, não, comecei a vir para a igreja em 2010, mas eu fui virar crente mesmo em 2015, quando o Espírito Santo transformou o meu interior. Isso existe, isso é real. Não quer dizer que a pessoa não pode ser transformada aqui no altar, no momento que ela levanta a mão dela, mas ela realmente tem que ter uma transformação. Não significa que aquilo que ela está fazendo, a profissão de fé dela naquele momento, significa que ela teve uma transformação. A transformação ela é individual, não tem data marcada, não tem hora certa. Ela é individual na vida de cada um. A minha transformação pode ter sido ontem. E vocês podem ter me conhecido e achar como o irmão Abraão uma bênção durante todo esse tempo que vocês me conheceram. Mas Deus conhece o meu interior e Ele sabe o dia exato da minha transformação, do meu espírito, do meu coração e do meu pensamento e da minha alma. Talvez você ainda esteja em processo de transformação. Amém? Também tem isso. Mas, para terminar, que a gente vai ler aí o João 8. Realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O louvor provém dos homens, mas de Deus. Não provém dos homens. Não provém dos homens. Ou seja, o louvor, o engrandecimento, as palmas, os glórias, os aleluia, as bênçãos, não provém dos homens. Então, nós não devemos procurar aquilo que provém dos homens, mas sim a glória que provém de Deus. Deus, Ele que tem que estar orgulhoso da gente, não aqueles que estão nos julgando com uma lupa e analisando certinho as nossas ações, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos. Nós temos que estar de consciência e alma e corpo limpo perante a Deus, porque é dele que tem que vir, que provém o verdadeiro louvor suficiente para mim e para a sua vida. Amém? Mateus 8. João 8.
Ixi, eu abri em Mateus mesmo. João 8. Se alguém achar aí. Aqui, achei. João 8, 31. Que é aquela famosa passagem de Jesus. Que Jesus vai dizer: vocês se dizem judeus, vocês falam que vocês são filhos de Abraão, mas na realidade vocês são filhos de Satanás. Coisa dura, né? Vamos ler? E aí eu vou pausando para quando eu achar os versículos que condizem com o estudo, amém? Aí vocês vão prestar atenção. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, 31, né? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e todo mundo sabe esse versículo, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles então responderam, os judeus: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis, olha só a resposta que Jesus vai dar na lata. Bem seis que sois descendente de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vos fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Olha só o que Jesus está falando. Eu faço o que meu pai me ordenou fazer, e vocês fazem o que os seus pais falaram para vocês fazer. Vocês são judeus, filhos de judeus. Vocês continuam fazendo aquilo que os seus pais mandaram vocês fazer, que está errado, mas eu faço aquilo que Deus mandou fazer. 39. E eles responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhe disse: se fosseis filho de Abraão, estaria fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Então ele vai dizer o quê? Se fosses filho de Abraão. Ele já está tirando ali aquilo que ele se segurava. Nós somos descendentes de Abraão. E o que Paulo falou? Os filhos de Abraão não são aqueles por exteriormente, mas os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. Não é aquele que é por fora, mas quem pode medir a fé que há dentro da gente? Somente Deus. Somente é filho de Abraão aquele que tem a fé de Abraão. Se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. As obras, quais as obras de Abraão? Abraão é o pai de quê? Abraão é pai de quê? Pai da fé. Se tivesses a fé de Abraão, vocês creriam que eu sou filho de Deus. É o que Jesus está querendo dizer. Então não é exterior, não é porque meu DNA é DNA judeu, mas é porque o meu espírito, a minha fé é de Abraão, e eu me torno assim filho, descendência de Abraão. Isso é bíblico. Continue aí, meu irmão. 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso, não quis me matar. Vós fazeis a obra de vosso pai. E eles reagiram: não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. E aí eles vão falar: nós somos descendência, nosso pai é Deus. No 42, Jesus vai responder. Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele mesmo me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem, é porque não suportais ouvir a minha palavra. Veja só o 44, que é o que nós estamos dizendo aqui. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, pois nele não há verdade.
Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus então responderam: acaso não temos razão quando dizemos que é samaritano e tem demônio? Então aí eles falam: você é samaritano, cheio de demônio. Jesus então respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai. E aí ele já dá outra na lata dos judeus, porque os judeus, como nós acabamos de ler com Paulo, eram tudo de fachada. E honro meu Pai, e vós me desonrais. E aí, no último versículo, nós lemos o que lá em Romanos? Que nós não devemos procurar louvores dos homens, mas louvores de Deus. E o que Jesus vai dizer aqui? Eu não busco glória para mim mesmo. Há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu, também os profetas que morreram? Quem tu pensa que és? Preste atenção no versículo 24. Jesus respondeu: se eu glorificar a mim, que foi o que nós lemos, a minha glória não tem valor. Quem se lembra que o alto elogio não vale de nada? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem me glorifica é quem? Quem está escrito aí? Quem me glorifica é o meu Pai. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser vosso Deus. E ainda Jesus dá uma indireta para eles: meu Pai, a qual vocês dizem que é o vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, eu seria mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Irmãos, a glorificação ela vem de Deus. E quem será o verdadeiro salvo? Quem é o verdadeiro salvo? Quem vai ser o verdadeiro salvo? Será que o verdadeiro salvo vai ser o assembleano? Será que vai ser o pregador? Será que o verdadeiro salvo vai ser o levita, o presbítero, a irmã do círculo de oração, o líder da mocidade, aquele que ora 16 horas por dia? Quem será o verdadeiro salvo? Vai ser aquele que creu em Jesus Cristo, foi transformado interiormente, que recebeu o selo do Espírito Santo e cujo nome foi escrito no livro da vida. Amém? Então, desde já, agradeço a minha oportunidade.